Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro Mística Cidade de Deus, de Maria de Ágreda, primeiro tomo. Livro número 1, capítulo 14. O Altíssimo revelou aos santos anjos o tempo determinado para a concepção de Maria Santíssima, os que nomeou para seus custódios. Tudo foi feito para a glória de Deus. Número 190. No tribunal da divina vontade, princípio necessário e causa universal de tudo o que existe, decretam-se e determinam-se todas as coisas que hão de ser, com suas condições e circunstâncias, sem nada ser esquecido. Depois de estar tudo determinado, nenhum poder criado o poderá impedir. Todos os orbes e seus moradores dependem deste inefável governo, que a todos acode em colaboração com as causas naturais, sem jamais haver faltado, nem poder faltar o mínimo necessário. Tudo foi feito por Deus, que o sustentará só por seu querer, e dele depende conservar a existência que deu a todas as coisas, ou aniquilá-las, desenvolvendo-as ao nada de onde as tirou. Todavia, como tudo criou para a glória sua e do Verbo manado, desde o princípio da criação, foi disposto os caminhos e abrindo as sendas por onde o mesmo Verbo descesse a tomar carne humana. Viria conviver com os homens e ser o caminho para eles subirem a Deus, procurando-o, conhecendo-o, temendo-o, servindo-o, amando-o, para depois louvá-lo e gozá-lo eternamente. Criação de Maria, número 191. Criação de Maria, número 191. Admirável tem sido seu nome em toda a terra, enaltecido na plenitude e congregação dos santos, com os quais organizou um povo digno, do qual o Verbo fosse cabeça. Quando tudo estava na última e conveniente disposição que sua providência quis estabelecer, chegou o tempo marcado para criar a maravilhosa mulher vestida de sol, aparecida no céu e que alegraria, enriqueceria a terra. Para formá-la, decretou a Santíssima Trindade, o que entendi e manifestarei com minhas curtas razões e pobres conceitos. Maria, tipo da humanidade idealizada por Deus, número 192. Ficou dito acima que para Deus não há passado nem futuro, porque tudo vê presente em sua mente infinita, e tudo conhece com um ato simplíssimo, transpondo-o, porém, aos nossos termos, o modo de entender. Dizemos que ele reconsiderou os decretos que fizera para criar digna mãe à altura da encarnação do Verbo, porquanto o cumprimento de seus decretos é infalível.
Chegando o tempo oportuno e determinado, as três pessoas divinas disseram em si mesmas: já é tempo que comecemos a obra de nosso beneplácito e criemos aquela pura criatura que achará graça a nossos olhos acima de todas as outras. Dotemo-la com ricos dons e somente nela depositaremos os maiores tesouros de nossa graça. Todas as outras, por nós criadas, tornaram-se ingratas e rebeldes à nossa vontade, opondo-se por sua culpa à nossa intenção de que se conservassem no inicial e feliz estado em que criamos os primeiros homens, não sendo conveniente que nossa vontade falhe em coisa alguma. Formemos em toda a santidade e perfeição esta criatura na qual não tenha parte a desordem do primeiro pecado. Criemos uma alma segundo nossos desejos, fruto de nossas perfeições, prodígio de nosso infinito poder, sem ser ofendida nem tocada pela mácula do pecado de Adão. Façamos uma obra que seja objeto de nossa onipotência, a mostra da perfeição que destinávamos a nossos filhos e o alvo que pretendíamos atingir na criação. Visto todos haverem prevaricado na livre vontade do primeiro homem, nesta única criatura restauramos e concedamos o que, desviando-se de nosso querer, eles perderam. Seja imagem e semelhança unicamente de nossa divindade e permaneça em nossa presença por toda a eternidade, para a plenitude de nosso beneplácito e agrado. Nela depositaremos todas as prerrogativas e graças que em nossa primeira e condicional vontade tínhamos destinado para os anjos e homens, se tivessem conservado no primeiro estado. Se eles as perderam, removemo-las nesta criatura, acrescentando a estes dons outros muitos. Assim não ficará sem efeito o decreto que havíamos estabelecido, mas será cumprido com vantagens em nossa única eleita. Já que tínhamos destinado o mais santo, o melhor, o mais perfeito e louvável para as criaturas, e elas o perderam, dirijamos o caudal de nossa bondade para nossa amada. Separemo-la da lei ordinária da formação de todos os mortais para que nela não tenha parte a semente do inimigo. Quero descer do céu a seu seio e nele, com sua substância, vestir-me da natureza humana. O Verbo honra sua mãe. Número 143. É justo e necessário que a divindade infinita bondade repouse e se vista de matéria puríssima, limpa e jamais manchada pela culpa. Nem a nossa equidade e providência convém omitir o mais decoroso, perfeito e santo possível, já que nada pode se opor à nossa vontade. Sendo Redentor e Mestre dos homens, o Verbo que vai se humanar fundará a lei perfeitíssima da graça, e por ela ensinará a obedecer e honrar pai e mãe, como causas segundas da existência natural. Esta lei será praticada antes de tudo pelo Verbo divino, com aquela que escolheu para mãe, honrando-a e dignificando-a com um poderoso braço, ornando-a com o mais admirável santo e excelente de todas as graças e dons. Entre estes, o mais singular benefício e a maior honra será não sujeitá-la à malícia de nossos inimigos. Por isso será livre da morte e da culpa. O Pai Eterno e Maria. Número 194. Na terra, o Verbo terá mãe sem pai. Como no céu tem pai sem mãe, para que haja a devida proporção e consonância entre chamar pai a Deus
e mãe a esta mulher. Queremos que haja a possível semelhança e reação entre Deus e a criatura. Em nenhum tempo o dragão possa glorificar-se de haver sido superior à mulher, a quem Deus obedeceu como a verdadeira mãe. Essa dignidade de ser livre da culpa é devida à conveniente a quem há de ser mãe do Verbo. Para ela será a mais estimável e proveitosa, pois maior bem é ser santa do que ser apenas mãe. Contudo, sendo mãe de Deus, lhe convém toda a santidade e perfeição. A carne humana que ele há de assumir deve ser segregada do pecado, pois havendo de redimir nela aos pecadores, não há de redimir a sua mesma carne como a dos demais. Unida à divindade, esta carne há de ser redentora e por isto, de antemão, deve ser preservada. Para tanto, já temos previsto e aceito os infinitos merecimentos do Verbo. Nessa mesma carne e natureza humana, queremos que por todas as eternidades o Verbo encarnado seja glorificado em sua humanidade, tabernáculo que recebeu e gloriosamente habitou. Maria será isenta do pecado, mas não do sofrimento. Número 195. A mãe deste homem Deus será filha do primeiro homem, mas, quanto à graça singular, livre e isenta de sua culpa. Quanto à natureza, há de ser perfeitíssima e formada com especial providência. O Verbo manado será mestre de humildade e santidade, e para este fim serão meios convenientes os trabalhos que há de padecer, confundindo a vaidade e falácia enganosa dos mortais. Escolheu para si esta herança como tesouro inestimável a nossos olhos. Queremos que nessa herança participe também aquela que será sua mãe, sendo única e singular na paciência e admirável no sofrer. Com seu unigênito, oferecerá doloroso sacrifício aceitável à nossa vontade e de maior glória para ela. Revelação na visão beatífica. Número 196. Este foi o decreto que as três divinas pessoas manifestaram aos santos anjos, exaltando a glória, a veneração de seus santíssimos, altíssimos e inescrutáveis desígnios. Sua divindade é espelho voluntário, e na própria visão beatífica revela, quando lhe apraz, novos mistérios aos bem-aventurados. Assim ostentou esta nova demonstração de sua grandeza, na qual foi vista a ordem admirável e a harmonia tão consonante de suas obras. Tudo foi consequência do que dizemos nos capítulos antecedentes. Quando, na criação dos anjos, o Altíssimo lhes propôs a reverência e reconhecimento da superioridade do Verbo manado e de sua Mãe Santíssima. Chegado já o tempo destinado para a formação desta rainha, convinha que o Senhor que tudo dispõe, com medida e peso, não lhes ocultasse este mistério. Os termos humanos e tão limitados de que sou capaz, hão de forçosamente obscurecer a inteligência que o Altíssimo me pronunciou sobre tão ocultos mistérios. Todavia, com minha limitação direi o que puder de quanto o Senhor manifestou aos anjos nessa ocasião. Deus revela aos anjos a criação de Maria. Número 147. Chegou o tempo, acrescentou Sua Majestade, determinado por nossa providência, para fazer surgir a criatura mais agradável e aceita a nossos olhos, a restauradora da primeira culpa da estirpe humana, aquela que esmagará a cabeça do dragão. Singular mulher que em nossa presença apareceu como um grande sinal e que há de vestir de carne humana ao eterno Verbo. Já chegou a hora tão feliz para os mortais de franquear-lhes os tesouros de nossa divindade e abrir-lhe as portas dos céus.
Suspenda-se o rigor de nossa justiça nos castigos que até agora temos imposto aos homens. Conheça-se a nossa misericórdia, enriquecendo as criaturas por merecer-lhes o Verbo encarnado, as riquezas da graça e glória eterna. Santa Ana será mãe de Maria. Número 198. Tenha o gênero humano, redentor, mestre, mediador, irmão e amigo, que seja vida para os mortos, saúde para os enfermos, consolo para os tristes, refrigério para os aflitos, descanso e companhia para os atribulados. Cumpriram-se as profecias de nossos servos e as promessas que lhes fizemos de enviar-lhes o Salvador que os redimisse, para que tudo se execute segundo nosso agrado. Demos princípio ao mistério escondido desde a constituição do mundo. Escolhamos para a formação de Maria, nossa querida, o seio de nossa serva Ana, para que nele seja recebida e depois criada sua alma ditosíssima, ainda que sua geração e formação hão de ser pela ordem comum da natural propagação, seja diferente na ordem da graça, segundo a disposição de nosso imenso poder. Deus confia aos anjos a defesa e guarda de sua mãe. Número 199. Já sabeis que a antiga serpente, depois de ter visto o sinal desta maravilhosa mulher, anda sondando a todas desde a primeira que criamos. Persegue com astúcia e ciladas as que vê mais perfeitas na vida e nas obras, pretendendo encontrar entre elas aquela que ele há de pisar e esmagar a cabeça. Quando perceber esta puríssima e inocente criatura, e a reconhecer tão santa, empregará todo o esforço para persegui-la, segundo o conceito que dela fizer. A soberba deste dragão será maior que a sua força, mas é nossa vontade que desta cidade santa e tabernáculo do Verbo encarnado tenhais especial cuidado e proteção. Deveis guardá-la, assisti-la, defendê-la de nossos inimigos, iluminá-la, confortá-la e consolá-la com digno cuidado e reverência, enquanto for viadora entre os mortais. Os anjos também pediam a realização da encarnação. Número 200. A esta proposição do Altíssimo, prostrado ao real trono da Santíssima Trindade, todos os santos anjos mostraram-se submissos e prontos para cumprir seu divino mandato com a profunda humildade. Em santa competição, cada qual desejava ser enviado e se oferecia a tão feliz ministério. Entoavam novos cânticos de louvor ao Altíssimo por estar próxima a hora de se realizar o que com ardentíssimos desejos haviam suplicado durante séculos. Conheci nesta ocasião que desde aquela grande batalha travada no céu, São Miguel e o dragão com seus aliados, depois da qual estes foram lançados às trevas exteriores, e os vitoriosos exércitos de São Miguel, confirmados na graça e glória, começaram estes santos espíritos a pedir o cumprimento dos mistérios da encarnação que então conheceram. Nessas petições contínuas preservaram até a hora que Deus lhes manifestou o cumprimento de seus desejos e súplicas. Os anjos alegraram-se por servir a Mãe de Deus. Número 201. Por esse motivo, esta revelação proporcionou aos espíritos celestes novo júbilo e glória acidental. Disseram ao Senhor, Altíssimo e incompreensível Senhor e Deus nosso, sois digno de toda reverência, louvor e glória eterna, e nós somos vossas criaturas formadas por vossa divina vontade. Enviai-nos, Senhor poderosíssimo, para executar vossas maravilhosas obras e mistérios, e em todos e em tudo cumpra-se vosso sustentíssimo beneplácito. Os anjos escolhidos para o serviço de Maria. Número 202.
Logo nomeou o Altíssimo quais seriam empregados em tão alto ministério e escolheu 100 de cada um dos 9 coros, somando 900. Em seguida, nomeou outros 12 para mais frequentemente a assistirem em forma corporal e visível. Levaram dísticos e emblemas da redenção, e eram os 12 guardas das portas da cidade referidas do Apocalipse, e dos quais falarei adiante na explicação daquele capítulo. Além destes, designou o Senhor outros 18 anjos dos mais superiores, para que subissem e descessem por esta mística escada de Jacó, com embaixadas da rainha, a sua alteza e do Senhor para ela. Muitas vezes os enviava ao Eterno Pai para ser guiada em todas as suas ações pelo Espírito Santo, pois nenhuma praticou sem o seu divino beneplácito, mesmo nas pequenas coisas. Quando não recebia especial ilustração para se orientar, enviava estes santos anjos para apresentarem ao Senhor suas dúvidas, seu desejo de fazer o mais agradável à vontade divina e saber o que lhe ordenava, como no decurso desta história diremos. Os 70 serafins, número 203. Além de todos estes santos anjos, assinalou o Altíssimo outros 70 serafins, dos supremos e mais próximos ao trono da divindade. Deviam comunicar-se com a princesa do céu pelo mesmo modo como entre si eles se comunicam, ou seja, pela iluminação que os inferiores recebem dos superiores. Ainda que era superior em dignidade e graça a todos os serafins, este favor foi concedido à Mãe de Deus, porque então era viadora e inferior a eles quanto à natureza. Quando alguma vez se ausentava e ocultava o Senhor, como adiante veremos, estes 70 serafins a iluminavam e consolavam. A eles confiava os afetos de seu ardentíssimo amor e ânsias pelo seu tesouro escondido. O número 70 correspondeu aos anos de sua vida santíssima, que foram não 60, mas 70, como direi em seu lugar. Dentro desse número encontra-se os 60 serafins figurados por aqueles 60 valentes que no capítulo 3 dos Cânticos se diz, guardavam o tálamo de Salomão, escolhidos entre os mais fortes valentes de Israel, peritos na guerra, cingidos de espadas para defendê-los dos temores noturnos. Número 204. Esses valorosos príncipes e capitães da guarda da Rainha do Céu foram nomeados entre os supremos das ordens hierárquicas. Naquela antiga batalha travada no céu entre os espíritos humildes e o soberbo dragão haviam sido assinalados e armados cavaleiros pelo Supremo Rei de toda a criação. Com a espada de sua virtude e divina palavra pelejaram e venceram a Lúcifer com todos os apóstatas que o seguiram. Neste grande combate e triunfo, estes serafins distinguiram no zelo da honra do Altíssimo, como valores capitães adestrados no amor divino e nas armas da graça que lhes foram dadas por virtude do Verbo manado. Defenderam tanto a honra de sua cabeça e Senhor, como de sua Mãe Santíssima. Por isto, se diz que guardavam o tálamo de Salomão, e lhe faziam escolta, tendo cingidas suas espadas naquela parte do corpo que significa a humana geração. Lembra a humanidade de Cristo, Senhor nosso, concebida no tálamo virginal, com o puríssimo sangue e substância deste. 1000 anjos para a custódia de Maria. Número 205. Os outros 10 serafins, que restam para completar o número de 70, foram também
dos supremos daquela primeira ordem angélica contra a antiga serpente, manifestaram maior reverência pela divindade e humanidade do Verbo e de sua Mãe Santíssima, pois para tudo isto houve tempo naquele breve conflito dos santos anjos. Seus principais chefes foram condecorados com a honra de fazer parte do número dos custódios da Rainha e Senhora. Reunidos somam um número de 1000, entre serafins e os outros anjos de ordens inferiores. Com isso, esta cidade de Deus ficou superabundantemente guarnecida contra os exércitos infernais. São Miguel e São Gabriel, número 206. Para melhor ordenar este invencível esquadrão, foi nomeado seu chefe e príncipe da milícia celestial. São Miguel, que, embora não existisse sempre com a rainha, não assistisse sempre com a rainha, muitas vezes a acompanhava e se lhe manifestava. O Altíssimo o incumbiu de alguns ministérios, como especial embaixador de Cristo Senhor nosso, para atender à guarda de sua Mãe Santíssima. De igual modo, foi nomeado o Santo Príncipe Gabriel para o Eterno Pai descer com legações e ministérios referentes à Princesa do Céu. Isto foi quanto ordenou a Santíssima Trindade para sua ordinária defesa e custódia. Diferença entre os anjos. Número 207. A escolha foi graça do Altíssimo. Entendi, porém, que nela observou alguma ordem de justiça distributiva, perdão. Sua equidade e providência levou em consideração os atos e disposição que os santos anjos aceitaram os mistérios, no princípio a eles revelados, sobre a encarnação do Verbo e os de sua Santíssima Mãe. Reverentes à divina vontade, manifestaram diferentes afetos e inclinações aos mistérios que lhes foram propostos. Não foi igual em todos a graça, a vontade e o sentimento. Uns inclinaram-se com especial devoção para a união das duas naturezas divina e humana na pessoa do Verbo, velada nos limites de um corpo humano e elevada para ser cabeça de toda a criação. Outros, admirados, comoviam-se que o unigênito do Pai se fizesse possível e tivesse tanto amor aos homens e se oferecesse a morrer por eles. Outros distinguiam-se no valor pela criação de uma alma e corpo humano de tanta excelência que fosse superior a todos os espíritos celestiais, e dessa criatura tomasse carne humana o Criador de todos. De acordo com estes afetos e com a sua recompensa acidental, foram os santos anjos escolhidos para o serviço de Cristo e de sua Mãe Puríssima, de modo semelhante como serão premiados com as respectivas aurelas que os nesta vida se distinguem em alguma virtude, por exemplo, os doutores, as virgens, etc. Distintivo dos anjos, número 208. Segundo estas diferenças, quando se manifestavam corporalmente a Mãe de Deus, estes santos príncipes, como direi adiante, ostentavam divisas, representavam umas a encarnação, outras a paixão de Cristo nosso Senhor e outras a mesma rainha, sua grandeza e dignidade. A princípio, ela não as entendeu, porque o Altíssimo ordenou a estes santos anjos não lhe revelassem que viria a ser a mãe do seu unigênito até o tempo determinado por sua divina sabedoria. Apesar disso, sempre deveriam tratar com ela sobre estes mistérios da encarnação e redenção humana para fervorá-la e incliná-la a pedi-las. Incapaz é a língua humana, e insuficientes meus curtos termos e palavras para manifestar tão alta luz e inteligência.